Olá a todos. Já há algum tempo que eu não gravo nenhum contra-conversa. Ah, eu não me tenho apetecido muito, sinceramente. Também não acho que tenha assim muito jeito para isto. Portanto, prefiro escrever as minhas coisas. Mas a proximidade das eleições presidenciais americanas são uma boa justificação para voltar ao vosso convívio audiovisual. Eu não, prometo que não vou ser, não me vou alongar muito. É só importante para mim dizer aqui algumas coisas sobre o ato eleitoral em si e depois projetar o que é que vai acontecer a seguir. Posso estar completamente errado, provavelmente estarei. Eu não tenho dons adivinhatórios, vou só tentar, perante os dados que tenho, criar um cenário ou vários cenários. Vamos começar pelas sondagens, que são os dados, valem o que valem, mas são os dados que temos. Neste momento, as eleições nos Estados Unidos decidem-se basicamente em 7 estados dos 50 e tal. E esses estados, nos 7 estados, que eu a seguir já digo quais são, a média das sondagens nesses 7 estados dá uma vantagem neste momento de 0,9% para Trump, dentro da margem de erro, portanto. Os totais nacionais, em termos de intenção de voto nacional, dão uma vantagem de 0,1% a Trump. E depois, indo aos estados decisivos, porque, reparem, há aqui montes de estados nos Estados Unidos que os resultados dificilmente, a maior parte, dificilmente vão ser alterados, estão fechados ou para os democratas ou para os republicanos. Portanto, e as eleições vão-se decidir basicamente no Arizona, em Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Carolina do Norte e Geórgia. Nestes estados, Trump leva, como já disse, na média das intenções de voto das sondagens, leva 0,9 pontos de vantagem dentro da margem de erro. No Arizona, para mim, surpreendentemente, tem a vantagem mais expressiva de 2,6. Surpreendentemente, porque, por exemplo, o Biden ganhou no Arizona em 2020. Mas depois são tudo, tanto para um lado como para o outro, são tudo vantagens dentro da margem de erro. No Nevada, Trump lidera por 1 ponto. Em Wisconsin, a Harris lidera por 0,3. No Michigan, a Harris lidera por 0,8. Na Pensilvânia, o Trump lidera por 0,3. Na Carolina do Norte, lidera por 1,5. Na Geórgia, lidera por 1,9, que é uma vantagem um bocadinho mais significativa. Seja como for, olhando para estes números, é claro que o favoritismo, digamos assim, vai para Trump, mas a maior parte dos números estão na margem de erro. Portanto, tudo pode acontecer na verdade. É claro que depois vemos, por exemplo, nas casas de apostas e tudo isso, que o Trump lidera com alguma vantagem. Mas não sei, eu penso que, sinceramente, acho que está tudo em aberto, tudo pode acontecer, até por uma razão, que é os Estados Unidos, as eleições dos Estados Unidos neste momento têm um índice de fiabilidade muito baixo. E considerando o que aconteceu em 2020, o Trump não conseguiu criar uma vantagem suficiente para, por exemplo, transcender o fator, por um lado, o fator disfuncional das eleições e, por outro lado, o potencial de fraude das eleições, que aconteceu em 2020. Eu estou convicto que o Trump não renovou o mandato em 2020 porque foi roubado. Porque as eleições foram roubadas. Porque reparem, as pessoas não percebem isto, mas uma diferença de 50 mil votos nos Estados Unidos, numa base de não sei, eles devem ter qualquer coisa como 280 milhões de eleitores ou uma coisa assim. 50 mil votos podem mudar tudo. 50 mil votos podem dar até menos, 10 mil votos no Nevada podem mudar as eleições por causa da lógica do colégio eleitoral. Okay? E ele não, a campanha de Trump não conseguiu criar uma almofada de segurança que lhe permitisse, ok, mesmo que roubem uns milhares de votos, nós conseguimos superar isso com a vantagem que temos, com a vantagem orgânica que temos.
E isto dá que pensar, meus amigos, porque reparem, se uma campanha como a de Trump deste ano, esta campanha é capaz de ter sido, que eu me lembro, a mais icónica e que correu melhor aos republicanos desde que eu sou vivo. Quer dizer, o que é que faltava acontecer, não é? O homem leva uma bala na orelha, isto no mundo normal, a tentativa de assassinato em Butler, na Pensilvânia, no mundo normal, com os números que ele já tinha na altura, dava-lhe, garantia-lhe a eleição. Não é? Quer dizer, a maneira como ele reage e tudo isso, e a óbvia suspeição que recai sobre os poderes instituídos em Washington, que de facto o querem matar, porque, como disse muitas vezes, a incompetência dos serviços secretos é demasiado é excessiva para ser plausível. Há cumplicidade ali, obviamente. Portanto, com esta campanha a correr com momentos icónicos, como o momento do McDonald's, o momento do lixo, as gafes da campanha democrata, a extrema fragilidade intelectual e a incapacidade de articular pontos de vista da candidata democrata, o facto de ela estar intimamente, intestinamente ligada a uma presidência do Joe Biden absolutamente desastrosa em todos os campos, quer dizer, não há um ponto forte na presidência de Joe Biden. O facto dela saber perfeitamente que o senhor já não tinha condições mentais para ser nem para ser presidente da junta de freguesia, troca o passo, quanto mais presidente dos Estados Unidos da América, e ter ocultado isso do público, sei lá. As pessoas que seguem contra a cultura sabem do que é que eu estou a falar. É impressionante que, mesmo assim, apesar de tudo isto, os democratas consigam um empate técnico. Quer dizer, e isto diz muito sobre os Estados Unidos da América, não é? Se nós pensarmos bem, isto diz muito sobre os Estados Unidos da América, porque o que é que era preciso acontecer mais para que os republicanos tivessem esta eleição no bolso, não é? Quer dizer, isto é mesmo um país muito complicado neste momento, em que as pessoas, há milhões, dezenas de milhões de pessoas que vão votar numa candidata, que mais uma vez vão votar num candidato democrata só pelo simples facto de ser um candidato democrata e não ser Trump, não é? É a única razão, objetivamente, porque a Kamala Harris, a favor dela, tem o quê? É negra ou índia, não se percebe bem, portanto tem a cor da pele, e o que mais? E ser mulher. De resto, é uma pessoa destituída de qualquer tipo de qualidade. Que nem sequer consegue. Esta campanha chegou a um ponto em que ela nem sequer conseguia responder a esta pergunta: porquê é que devemos votar em si? E ela não conseguia responder, mudava de conversa, aquelas saladas de palavras do costume e tal. Quer dizer, portanto, se metade da América decide que mesmo assim é preferível votar nesta senhora, agora imaginem se os democratas nas primárias tivessem encontrado um candidato decente. Quer dizer, os republicanos nunca mais chegavam ao poder na vida nos próximos, não sei, 8, 12, 16 anos. Quer dizer, se não conseguem com um candidato forte, porque independentemente do que possamos pensar do Trump no contexto americano, no contexto social e político americano, o Trump é um candidato forte, e perante uma candidata tão frágil, com um legado tão difícil, mesmo assim as coisas estão como estão. Imaginem que o opositor de Trump, o democrata, seria uma pessoa não ligada ao regime Biden, uma pessoa articulada, que tivesse políticas, que soubesse expressar políticas que defendia e que fossem minimamente sensatas, por exemplo, no plano económico. Os republicanos não tinham a mínima hipótese. A verdade é esta. Bom, depois, portanto, temos as eleições em aberto, temos um país onde de facto vai ser cada vez mais difícil aos conservadores acederem ao poder, e essa é uma estratégia. Até a imigração, como já várias vezes tentei articular no Contracultura, a imigração, a política de fronteiras abertas dos democratas nos Estados Unidos não passa só pela substituição demográfica, mas passa sobretudo por uma alteração dos históricos equilíbrios eleitorais na Federação.
E há uma coisa, muitas vezes as pessoas não percebem, é que nem sequer é preciso que os imigrantes ilegais votem, nem sequer é preciso para alterar esses equilíbrios em favor dos democratas. Basta que esses imigrantes que chegam sejam conduzidos para Estados democratas, para os grandes centros urbanos. Porque o que é que vai acontecer a partir daí? Os mandatos eleitorais vão crescer para o lado democrata porque há mais gente nesses centros urbanos. Há ainda mais gente nesses centros urbanos. E cada vez que se coloca um mandato a mais na lógica do colégio eleitoral, tanto para o Congresso como para a Presidência, cada vez que se reequacionam esses mandatos, a base demográfica também é tida em conta. E quando se dá mais. Imaginem, quando de repente na Costa Leste, nos centros urbanos da Costa Leste ou da Costa Oeste, que são democratas, cada vez vive mais gente, cada vez esses estados, esses distritos eleitorais vão eleger mais representantes para o Capitólio e mais votos para o colégio eleitoral. Portanto, em prejuízo dos distritos eleitorais conservadores. Cada vez que se coloca um voto a mais no colégio eleitoral, por exemplo, da Califórnia, no distrito da Califórnia, vai-se tirar um conservador. Portanto, nem é preciso que os imigrantes ilegais votem, na verdade. Apesar de se estarem a desenvolver esforços nos Estados Unidos em termos judiciais para que isso aconteça. Mas nem é preciso, na verdade. E essa é uma estratégia de que lá está, num mundo normal até podia ser longo prazo. Eu penso que é uma estratégia a médio prazo, e que se não for estancado, se a fronteira não for estancada rapidamente, a fronteira com o México, as coisas vão ficar muito difíceis para os republicanos, muito difíceis para os conservadores americanos, muito difíceis em termos de acesso ao poder. É uma maneira de fazer batata em democracia, como qualquer outra. Enfim. Portanto, neste contexto, dado que os resultados são neste momento incertos, não é? Há 48 horas das eleições, o que eu posso dizer é que criar aqui dois cenários. Se a Kamala ganhar, se a Kamala Harris ganhar, é um cenário, é o mais fácil de projetar, porque não vai acontecer nada. O que vai acontecer é mais do mesmo. Ou melhor, o que vai acontecer é o regime Biden sob esteroides. Portanto, mais censura, mais perseguição judicial de opositores políticos, mais poderes do Deep State e do capitalismo corporativo e da máfia de Washington, mais ideologia de género, enfim, é Joe Biden sob esteroides, ok? E não vai, mesmo que exista fraude, e que essa fraude até seja materialmente demonstrável, eu não creio que os conservadores nos Estados Unidos tenham energia e vitalidade para uma reação, para um levantamento popular, nem nada que se pareça até com o 6 de janeiro. Para mim não foi crime nenhum, nem nada do outro mundo. Mas acho que isso não vai acontecer. Acho que não há vitalidade à direita nos Estados Unidos para guerras civis. Eu sei que há muita gente que... E eu próprio, aliás, eu lembro, eu abri uma rúbrica no Blogville, aqui há... penso que... Estamos em 2024, pá, em 2011 ou 2010 ou 2009 até, abri uma rúbrica no blog chamada Guerra Civil Americana, já a prever, isto ainda no tempo do Obama, então, a prever que as coisas iam dar para torto. Mas sinceramente não vejo condições para guerra civil nenhuma. No caso de Trump ser eleito, no caso de Kamala Harris ser eleito, okay? Não vai haver nada de especial, não vai acontecer nada de especial. A curto e médio prazo não vai acontecer nada de especial. Se Trump ganhar as eleições, as coisas aí vão ser diferentes. Vão ser diferentes a vários níveis. No plano institucional vão ser diferentes porque o facto de Donald Trump aceder à Casa Branca não quer dizer que tenha o governo federal com ele.
nem pouco mais ou menos. O Governo Federal, a máquina do Governo Federal e as suas diversas agências, os burocratas dos seus diversos departamentos, é a gente do Estado profundo, que tem, como Trump, um inimigo existencial. Ou seja, no campo institucional, não só o Donald Trump vai ter muitos problemas em governar no sentido prático, orgânico das coisas, porque vai ter uma constante oposição do aparelho burocrático de Washington, como eu tenho dúvidas que se os republicanos, se o Trump ganhar as presidenciais, mas os americanos também votam, também na terça-feira também vão votar para a Câmara dos Representantes e para o Senado. Se os republicanos, se os conservadores não ganharem, pelo menos na Câmara dos Representantes, eu estou convicto que os democratas vão procurar boicotar a certificação da presidência, da vitória das eleições. E vão dificultar o acesso de Donald Trump ao poder. Aliás, e isto não é especulação nenhuma ou teoria da conspiração nenhuma, porque já houve, e isso está documentado na Contracultura, já houve declarações de congressistas democratas que tencionavam fazer isso mesmo. Não certificar a vitória eleitoral de Donald Trump. Porque aqui o raciocínio é este. A narrativa dos últimos tempos tem sido Trump é Hitler. Não é? E se Trump é Hitler, para um certo setor do Partido Democrata, é legítimo não respeitar o processo democrático na medida em que está a legitimar um ditador. Não é? É claro, o argumento é ridículo, todos nós sabemos, claro que Trump é na verdade, Trump é um liberal, um magnata liberal de Nova Iorque, ok, com um espírito patriótico, é verdade, mas é tudo menos um ditador, e depois não nos podemos esquecer de uma coisa que a imprensa corporativa americana está a tentar que as pessoas se esqueçam, porque de facto a memória coletiva dos tempos que correm no século XXI é volátil, de facto é. E eles aproveitam isso muito bem, que é, parece que Donald Trump não foi presidente entre 2016 e 2020, e não foi, e parece que não é? Porque se nos recordarmos, Donald Trump não teve qualquer ato fascista ou ditatorial ou diabo. Aliás, os verdadeiros fascistas nós sabemos quem são, não é? São as pessoas que projetam fascismo nos outros. Portanto, ele vai ter muitas dificuldades, mesmo que seja eleito, e mesmo que seja eleito por aquilo que os americanos chamam landslide, portanto, com grande vantagem. Eu não acredito que isso aconteça, mas pronto, mas mesmo que seja assim, vai ser muito complicado aceder e depois exercer poder. E isto na componente institucional, porque depois há uma outra componente que é a rua. E eu creio que se o Trump ganhar, mais uma vez, acho que vamos ver qualquer coisa parecido ou até de intensidade superior aos motins e às insurreições que assistimos em 2020 a propósito da morte de George Floyd e do movimento Black Lives Matter e o diabo. Acho que a esquerda vai vir para a rua, foi provocar distúrbios, e depois aí, em função da reação, por exemplo, da Casa Branca e de certas forças conservadoras nos Estados Unidos, as coisas podem aquecer ou não é? Imaginem se há umas mortes, se há um problema com a polícia, as coisas podem rapidamente ganhar uma componente incendiária e podem ficar feias. Isso sim, aí sim podem ficar feias, mas é neste cenário específico. Pronto, e estes são a projeção que eu estou a fazer. Mais uma vez, no caso de se a Kamala ganhar, não vai acontecer nada de especial a não ser mais do mesmo ao quadrado. Se Trump ganhar, vamos assistir a perturbações sociais e políticas significativas. De qualquer forma, mesmo que tudo corra bem para Donald Trump, e que eu esteja enganado, e que ele ganhe, e que não haja grandes conflitos, e que ele consiga aceder, que as eleições sejam certificadas pelo Capitólio, e que ele consiga aceder pacificamente à Casa Branca, e que não haja grandes movimentos na rua, e tudo isso, que tudo corra mais ou menos pacificamente. Há aqui
temos que também moderar algum otimismo, porque o Trump vai resolver certas questões. Por exemplo, é muito capaz de facto de sanar grande parte dos problemas na fronteira com o México, sim. É capaz de resolver a questão da guerra na Ucrânia, embora aí vai depender muito da atitude que ele vai ter com o Putin. Se a atitude for excessivamente paternalista, não vai ter muita sorte com o Putin. Se a atitude for excessivamente ameaçadora, também não. O Putin tem neste momento. O Putin não precisa de negociar coisa nenhuma. E eu acho que ele ainda por cima ainda não terminou a operação militar como ele gostaria. Acho que a parte com que se pode negociar na guerra entre a Rússia e a Ucrânia é a parte ucraniana. É convencer os ucranianos, as estruturas de poder na Ucrânia, de que o Zelensky tem que sair rapidamente e que os territórios ocupados pelos russos vão ficar do lado dos russos. Não há muito a fazer sobre isto, quer dizer, não há. É parar a matança e encarar os factos. Não é? Depois a NATO vai ter que se comprometer que não se expandir para a Ucrânia, e aí vai depender não só de Trump, mas também dos países europeus. Não sei bem como é que isso vai ser possível, considerando a posição dos países europeus sobre esta questão. Vamos ver. Essa que é a parte difícil. Portanto, eu não acho que para acabar com a guerra na Ucrânia, a parte mais difícil é convencer o Ocidente. Porque para o Putin penso que será mais fácil, dadas estas duas condições de que falei, territórios conquistados, territórios russos, e que a NATO não volta a entrar. Depois há ali um detalhe que o Putin insiste muito, que é a desnazificação da Ucrânia, mas isso consegue-se mudando o regime, portanto, tirando o Zelensky e os seus mais próximos colaboradores, e levando a tribunal alguns elementos das brigadas nazis que suportam parte das forças armadas na Ucrânia. Mas eu penso que isso também se encontrará a solução. Agora, para a posição radical dos europeus em relação à guerra na Ucrânia, que eu não sei se encontra a solução. A ver, vamos. Depois, o que é que uma presença do Trump a correr bem pode também resolver? Pode resolver o problema económico americano, o problema económico / energético, porque até segundo as palavras do Trump, ele diz we're gonna drill, baby drill, vão voltar a ser os primeiros produtores mundiais de combustíveis fósseis, e isso também acredito que possa ser feito até rapidamente. Ele está a falar até para dinamizar a economia em acabar com o imposto sobre o rendimento, que é uma coisa que vai sempre projetar a economia favoravelmente, como é óbvio. Embora seja necessário ter atenção à componente inflacionária, a economia americana, se de repente explode, os preços vão explodir também outra vez. Mas mesmo na economia há problemas fundamentais. Um deles é a política monetária, e a política monetária da Reserva Federal não creio que vá mudar substancialmente com Donald Trump. A dívida soberana, que é um desastre à espera de acontecer, é um apocalipse à espera de acontecer, e que também é impossível neste momento. Quer dizer, os Estados Unidos, só para terem uma ideia, só dos juros da dívida soberana, os Estados Unidos gastam mais dinheiro por ano a pagar os juros da dívida soberana do que gastam com as Forças Armadas. E nós estamos a falar da primeira potência militar do mundo. Não é? Portanto, isto dá uma ideia de como é que a coisa está. A coisa está fora de controle e o Trump não vai resolver isso. Como também não vai resolver, nem é o papel dele, outros problemas no Ocidente. Não vai resolver coisa nenhuma na Europa, como é óbvio. A Europa vai se afastar dele, vai hostilizá-lo. Bruxelas, Londres odeiam-no de morte, portanto as relações entre a Europa e os Estados Unidos vão se degradar.
no Médio Oriente, enquanto há uma hipótese de facto do Trump ser instrumental a criar, a trazer a paz para o conflito entre os russos e os ucranianos, na questão do Médio Oriente não, nem creio, muito sinceramente, que a política do Trump para o Médio Oriente seja muito diferente da do Joe Biden. Os interesses sionistas em Washington são grandes, a campanha de Trump recebeu muito dinheiro sionista. Portanto, esta dúbia posição dos Estados Unidos entre a questão palestiniana e o apoio que são obrigados a dar aos israelitas não vai mudar grande coisa. O Trump afirmou que não queria mudar o regime no Irão, não estava interessado nisso, que a única coisa que queria era que eles não tivessem armas nucleares. Também é verdade, ninguém quer, não é? Mas apesar disso, eu por acaso não confio muito nestas palavras, porque se em alguma circunstância o Trump não é um homem de fazer a guerra, mas se em alguma circunstância ele veria a guerra como necessária, até seria com o Irão. Portanto, para mim não é impossível, não é implausível que Trump acabe por entrar pelo menos parcialmente numa guerra com o Irão ou indiretamente numa guerra com o Irão. O que é dramático. E isso é dramático para todos, porque uma vez que haja uma guerra com o Irão no Médio Oriente, as coisas vão se complicar para toda a gente. No plano económico, por exemplo. E já para não falar no plano humanitário, não é? E isso ele não, de facto, aí não creio que haja grandes avanços no Médio Oriente com o próximo mandato do Trump, caso ele ganhe. Eu esqueci-me de dizer isto em relação no cenário da Kamala Harris ganhar, tanto no caso do Médio Oriente como no caso da Ucrânia, as coisas vão manter-se como estão, ou seja, mal, não é? Mal. Vai haver mais investimento na Ucrânia, vai continuar a haver um morticídio total. No Médio Oriente, a mesma política de Joe Biden, que é pró-israelita, a tentar travar certos ímpetos sionistas, mas sem sucesso, porque o Netanyahu não tem qualquer tipo de respeito pela administração Biden. Talvez tenha, aí sim, uma pequena diferença, talvez tenha um bocadinho mais de respeito pelo Trump, porque o Trump tem esta componente de imprevisibilidade, nunca se sabe o que é que vai sair dali, e pode-se chatear e dificultar a vida aos sionistas. Ele é menino para isso também. Se for levado a um ponto em que não, vocês não me ouvem, não querem saber o que é, então está bem. E isso é capaz de acontecer. Mas resolver a questão do Médio Oriente, dificilmente. Isto apesar de a favor dele estarem os célebres Acordos de Abraão, que são uma grande conquista diplomática do primeiro mandato de Trump como presidente. Mas ainda assim, duvido. E depois, em termos internos, o Trump não vai resolver nos Estados Unidos da América questões fundamentais, sociais e culturais. Ou seja, ele não vai resolver. Ele não vai conseguir contrariar em 3 ou 4 anos os poderes do Estado profundo, o aparelho militar industrial, a ascensão do capitalismo corporativo. Quer dizer, o que é que o Trump vai poder fazer com a BlackRock? Não vai poder fazer coisa nenhuma. E a BlackRock é uma das principais forças motoras de tudo o que está mal nos Estados Unidos. É? O que é que ele vai poder fazer, por exemplo, em termos de culturais? Quer dizer, que as questões viscerais e até que iniciam todo este processo de degradação civilizacional nos Estados Unidos têm a ver com a cultura. O que é que ele vai poder fazer sobre a ideologia de género, ou o que é que ele vai poder fazer sobre a propaganda de Hollywood, ou o que é que ele vai poder fazer sobre a imprensa corporativa? Muito pouco, ou nada, na verdade. Até porque há aqui circunstâncias que ou são resolvidas culturalmente e demoram gerações, ou são resolvidas nos tribunais. E nos tribunais, por exemplo, questões relacionadas com a ideologia de género e tudo isso. Mas os tribunais não estão com Donald Trump. E mesmo o Supremo, que tem para lá uma série de juízes que até foram nomeados por ele no primeiro mandato, são muitas vezes aquele género de conservador do establishment, que nem sempre estão dispostos ou têm a coragem de reformar o sistema. E nesse aspecto
nestas questões fundamentais, a questão da ideologia de género, a questão da religião woke, a questão dos apocalipses climáticos, as questões da criminalidade nos grandes centros urbanos, enfim, a quantidade enorme de problemas que os Estados Unidos têm neste momento são muito difíceis de resolver. Eu considero que os Estados Unidos, na verdade, não são reformáveis. O processo de decadência e queda já ganhou uma dinâmica que é imparável, que não tem como ser parado. E não vai ser o Trump a resolver isto. Se tudo corresse bem numa situação de muitos ses a correrem de forma positiva, e o Trump deixasse-me fazer 3 anos de mandato, deixava o último ano para o J.D. Vance, o J.D. Vance ganhava as eleições a seguir e depois ganhava outra vez, ou seja, num mandato num percurso de 3 mandatos conservadores, que se pudesse de alguma forma fazer uma, digamos, revolução cultural nos Estados Unidos, de cima para baixo, que é sempre complicado também. Talvez fosse possível mudar alguma coisa profundamente, com alguma profundidade. Talvez fosse possível, se não inverter, prolongar o processo de queda do Império. Mas isso era preciso muitas coisas a correrem bem, e eu não me parece que isso seja plausível. E é isto, portanto, vou-me perdoar, não estou de qualquer forma muito otimista. Não estou muito otimista para terça-feira, e não estou muito otimista para o curto, médio e longo prazo dos Estados Unidos. Acho que os Estados Unidos, nós não devemos olhar para os Estados Unidos neste momento como uma força civilizadora. Acho que os Estados Unidos, mesmo que sejam liderados pela nova ala conservadora / populista americana, de que Trump, não sendo propriamente um populista conservador, de qualquer forma encabeça, não é? Mas mesmo que isso aconteça, eu não creio que os Estados Unidos voltem a ser uma força de civilização, uma força de cultura cristã, no sentido judaico-cristão tradicional da cultura ocidental dos últimos 300 anos. Acho que neste momento são ao contrário, uma força de destruição, uma força frequentemente luciferina no mundo. Acho que não é com os Estados Unidos que podemos contar para refundar a civilização. Infelizmente, nem com os Estados Unidos, nem com nenhum país no Ocidente neste momento. Acho que temos que procurar noutros lados, por muito que isto doa, mas é a minha convicção. E pronto, e é isto. Não tomo mais o vosso tempo. Muito obrigado pela vossa atenção. Vamos fazer figas e esperar para ver o que é que vai acontecer. Podem seguir as eleições no Contra na plataforma. Vamos estar muito atentos a tudo o que se vai passar na terça-feira, na quarta-feira. Portanto, podem seguir por aí, se quiserem fugir às versões mainstream da coisa. O Contra vai ter muita notícia sobre as eleições americanas. Já amanhã também vão sair vários artigos relacionados com isso. Amanhã, quando eu digo amanhã, é hoje, para vocês que estão a ver. E é isto. Muito obrigado. E até mais ver. A ver se eu consigo fazer isto com mais regularidade. Vá, permaneçam dissidentes, ok? Permaneçam dissidentes, ok? E pensem pela vossa própria cabeça. Tchau, tchau.